Bom dia, boa tarde, né? Não sei que hora vocês estão vendo, mas bom dia, professores, professora Leila, professora Gerly, professor Ricardo. Meu nome é Robson e eu vou estar apresentando aqui para vocês meu trabalho sobre bulimia nervosa. Então, a bulimia nervosa é um transtorno alimentar e também psicológico, né? Que a principal característica, né, o principal sintoma é a purgação. A pessoa que passa por algum estresse, né, que está num momento de estresse ou ansiedade, né, os dois, ela tem um momento de euforia e exaltação e nesse momento ela começa a comer compulsivamente, né, enormes quantidades de comida e logo depois, né, pouco tempo depois, vem a purgação, que é a pessoa se sentir culpada, né? A pessoa come aquela grande quantidade de comida e essa pessoa sente culpada e tenta acabar com aquilo. Então, o que que ela faz? Ela vai e se induz ao vômito, né? Para poder eliminar tudo aquilo que ela comeu compulsivamente e também pelo medo de ter ganho de peso e esse é um dos principais fatores, inclusive, que fazem as pessoas vítimas de bulimia nervosa fazer essa prática, né, da purgação do induzir o vômito, porque a pessoa mesmo já percebe a quantidade de comida que ela comeu, que é totalmente desproporcional e que foi no momento de tensão, de estresse que ela comeu para poder aliviar aquela tensão e aquele estresse, e ela percebeu que aquilo é errado, mas ela tenta solucionar de uma forma mais errada ainda, né? Que seria provocando vômito por estar se sentindo culpada pelo aquilo que ela fez, né? Que ela acabou de comer. Isso acontece no momento da euforia, né? Que é o momento que a pessoa começa a comer compulsivamente, que é causado pelo estado de euforia. A pessoa pode estar sentindo tanto alguma coisa momentânea, por exemplo, aconteceu alguma coisa, uma discussão com o pai ou a mãe, uma briga com o namorado, uma briga com um amigo, pode ser uma situação momentânea, né? A pessoa teve um dia ruim, teve uma discussão no trabalho, teve uma briga, alguma coisa ruim aconteceu que está causando aquilo naquele momento, ou pode ser um problema já recorrente, né, que a pessoa sempre usa, acaba tornando um hábito, né, que a pessoa que é vítima da bulimia nervosa, isso acaba sempre virando uma rotina. Então, eu li alguns relatos e algumas matérias sobre alguns depoimentos de pessoas que sofreram e sofrem de bulimia nervosa que eles tinham até, digamos assim, um horário, né? Por exemplo, eu fico de tal hora a tal hora sem comer, depois acontece toda aquela fase de comer compulsivamente e depois em seguida vem a purgação. Então, isso às vezes algumas pessoas acabam tornando isso um hábito. E também acompanhado desse hábito, tem os jejuns prolongados, né, que as pessoas fazem antes ou depois da purgação, e também o excesso de exercícios físicos, tudo na tentativa de perder peso mais rápido, né, porque uma coisa que é comum, né, apesar de variar muito, né, das causas, porque cada pessoa faz a sua purgação, né? Porque cada pessoa come, né, naquele momento, seja porque teve um dia ruim, porque tem um problema já recorrente de um tempo atrás, mas uma coisa em comum é o medo de ganhar peso, né? O medo de ser uma pessoa gorda, né? E por isso, além da purgação, né, que já é algo que é bastante nocivo e causa uma perda de peso bastante excessiva, né, que não é nada saudável. Além disso, as pessoas que sofrem de bulimia nervosa praticam jejuns prolongados também para ter como se fosse uma garantia, né? Tipo assim, a pessoa já faz aquilo, mas mesmo assim ela quer ter uma garantia de que ela não vai ganhar peso e que ela vai emagrecer mais do que ela já tá.
Então, as pessoas, é bastante comum a prática muito excessiva de exercícios físicos e jejuns também prolongados, e também o uso de medicamentos prescritos ou não, como por exemplo laxantes ou chás emagrecedores ou esses remédios milagrosos aí que tem pela internet e pela vida aí. Então, assim, a pessoa que sofre de bulimia nervosa tem todo um processo que ela recorre para tentar compensar o fato dela comer compulsivamente, o que é péssimo, porque a pessoa automaticamente isso já vai virando a pessoa na cabeça dela, ela vai traçando um plano. Eu comi compulsivamente, fiz a minha purgação, mas eu vou recorrer a outros métodos para eu poder emagrecer mais e para eu ter uma garantia de que eu não vou engordar. Então, assim, o medo de ganhar peso, o medo de engordar, chega a ser uma fobia, é algo também extremamente prejudicial que está diretamente envolvido, né, na bulimia, né? Que é uma coisa leva a outra. A pessoa come bastante, ela já sabe que, né, comer bastante engorda, mas em seguida já vem a purgação e mais outros métodos para poder emagrecer mais rápido e ter a certeza absoluta de que a pessoa não vai engordar. A bulimia nervosa é uma doença que passa, a princípio, na maioria das vezes, despercebida pelas pessoas que estão em volta do paciente, né? A pessoa, quando desenvolve a bulimia nervosa, provavelmente, né, bem provável, ela já está numa situação assim que ela está com algum problema, né, que desencadeou ou que teve algum problema no passado que desencadeou essa doença. Então, essa pessoa está numa situação de defesa, né? Então, é muito difícil que ela vá se abrir com alguém naquele momento, né, e contar o que está acontecendo. Então, o princípio da doença, né, quando a pessoa começa a ter as purgações, começa a ter os momentos de euforia, né, que é de comer compulsivamente, essas coisas geralmente não são muito notadas pela família e pelos amigos, né? Geralmente, se a pessoa não falar, geralmente isso ocorre quando aparecem os primeiros sintomas, que já é num estado um pouco mais avançado, que daí já passa do físico mais para o psicológico, né? Quando a pessoa começa a aparentar estar muito magra, a pessoa está muito pálida, está muito tonta, está com muita dificuldade, né, de se concentrar, e aquela pessoa às vezes não é vista muito comendo, passa vários períodos sem comer ou come compulsivamente. Sobre comer compulsivamente, há pessoas que também fazem isso escondido, né, para não levantar suspeitas, ou comem um pouco para disfarçar, né, para fingir que está comendo normal. Geralmente adolescentes que estão morando com os pais, pessoas mais novas assim, que têm medo dos pais descobrirem, medo do que eles vão fazer, ou que não têm confiança com os pais, geralmente traçam todo esse plano, né, para poder disfarçar o que está acontecendo ali. E nesse momento é o crucial, né, porque é o princípio da doença e é onde deveria agir, né, porque quanto mais rápido agir, menos chance tem da pessoa, da doença se tornar uma coisa crônica, né? Então, a pessoa que tem bulimia, ela faz essas coisas na maioria das vezes, né? Tem todo aquele cuidado para não aparentar que está doente, mas quando isso ocorre e se torna um hábito frequente, já depois de um certo tempo começam a aparecer os sintomas físicos e aí ou a pessoa fala ou a família acaba descobrindo geralmente, né? Quando isso varia muito da idade da pessoa, né? Cada caso é um caso, mas geralmente os pais descobrem, os pais ou algum amigo já descobre quando a doença já tem um certo tempo, né? Quando já se tornou um hábito. Então a pessoa começa a comer, começa a consolidar aquele hábito na vida dela e quando vem à tona, né, quando a verdade, a pessoa resolve contar a verdade sobre o que realmente está acontecendo, é que ela já está num estado que ela precisa realmente de ajuda
profissional, psicológica, nutricional e médica também. E nesse caso, infelizmente, a maioria das vezes é necessário uma reabilitação, né? Encaminhar aquela pessoa para uma clínica especializada, né, em transtornos alimentares, além, claro, do acompanhamento psicológico. A bulimia nervosa é uma doença que atinge pessoas de todas as idades, mas é mais frequente em adolescentes e pessoas mais novas, né, em faixa etária até os 30 anos. O problema é que quando as pessoas moram sozinhas, a doença chega num nível que é mais alarmante, né? Porque, como eu disse anteriormente, em adolescentes, pessoas que moram com os pais, né? Independente de ser adolescente ou não, geralmente, né? Pessoas mais novas que moram com os pais, são de menores e tal. Tem toda essa questão de ter os pais por perto, assim, de descobrir alguma coisa. A doença passa despercebida, acontece tudo aquilo, mas no final uh, da, a pessoa acaba contando ou é descoberto. Mas eu quero falar um pouco do caso das pessoas que vivem sozinhas, né? Que são geralmente as pessoas de mais idade, acima dos 20 anos, por exemplo, que moram sozinhas e não têm um bom contato com os pais, ou vivem em outra cidade, em outro estado, e isso é um problema grave, porque essas pessoas chegam num ponto que pode ser bem pior do que uma pessoa que mora com os pais. Porque a pessoa que mora com os pais ou que tenha, digamos assim, mais amigos, ela na verdade é uma faca de dois gumes, né? Porque a pessoa que mora com os pais, ela vai ter mais cuidado para esconder a doença e nisso ela pode ir piorando, só que uma hora vai acontecer, né? Uma hora ela vai começar a perder peso, ela vai apresentar sintomas e uma hora ou outra isso vai acabar acontecendo. Mas no caso das pessoas que moram sozinhas, é um caso muito à parte, assim, porque a pessoa vai passar todos os limites possíveis quando ela tá no momento de. Porque quando a gente tá no nosso momento de raiva, de angústia, de tristeza, a gente faz coisas que realmente a gente não quer fazer e que a gente se arrepende depois, né? Logo depois, não falando só de bulimia nervosa, mas de várias coisas assim. Quando a gente está alterado, a gente não pensa muito bem no que faz. E no caso das pessoas que moram sozinhas, é muito comum o uso de drogas também, drogas ilícitas e medicamentos, abuso de medicamentos controlados, porque aquela pessoa mora só e ela não tem, digamos assim, uma vigilância, né? Um pai, uma mãe, ou um parente, ou um amigo que está lá por perto, que pode descobrir, né? Então essa pessoa não vai ter nenhum cuidado na hora de fazer as suas purgações e não vai ter nenhum cuidado na hora de ingerir drogas, que pode ser bastante perigoso, né? Porque a pessoa não vai ter noção de nada, então ela vai, no momento dela de euforia, ela não vai ter nenhuma precaução, nenhum cuidado na hora de se autopurgar, né? De fazer essa indução ao vômito e provavelmente vai recorrer a outras coisas, como álcool, medicamentos e uso de drogas também, como eu disse anteriormente. No caso das pessoas que moram só, ou que não têm um parente perto, ou não têm um vínculo com os pais, é mais comum a doença chegar numa fase bem crítica, né? A ponto de já ser direto encaminhar a pessoa para uma clínica de reabilitação. Então, nesses casos, pode-se dizer que 99% dos casos, né, desses casos específicos de pessoas que moram só e que vão desenvolvendo esse hábito cada vez mais vezes, mais nocivos, porque não tem alguma pessoa por perto para poder notar que está acontecendo alguma coisa de errado, essas pessoas geralmente são os casos mais graves que têm que ser encaminhados imediatamente para uma clínica de reabilitação para poder, né, começar todo o tratamento. E vale ressaltar que é muito importante, né, a presença da família e dos amigos por perto, né? Principalmente quando já vem à tona a questão da doença e tudo mais,
É importante a família estar por perto, até porque para não ter recaídas, né? Que é algo bastante comum na bulimia nervosa, tanto para adolescentes quanto para adultos que estão em tratamento, que moram com os pais, independente ou não. A recaída é algo bastante comum, porque a pessoa consolidou aquele hábito tão forte na vida dela que para ela é uma coisa extremamente comum. Eu vou fazer uma comparação aqui, que é claro que não dá para fazer uma comparação, mas digamos assim, tentando tirar um pouco desse preconceito que a sociedade tem com a bulimia, é como se fosse fumar um cigarro, por exemplo. Quem fuma geralmente fuma por causa do estresse, então isso acaba sendo uma coisa normal para a pessoa, né? A pessoa está estressada, fuma, acontece alguma coisa, fuma, não todos os fumantes, mas assim, só citando um exemplo. Então não é muito diferente da purgação da pessoa que sofre com bulimia. A pessoa teve um problema, tá nervosa, tá no momento dela, ela vai comer e depois ela vai vomitar. Outra coisa que é importante mencionar é que as pessoas que sofrem de bulimia nervosa, com o tempo, né, além de todo o prejuízo nutricional e clínico que essas pessoas têm, começa a surgir o dano físico na garganta, né? Não só na garganta, mas como também nos dedos. Então, as pessoas que têm esse hábito já nocivo, né, de fazer essa autoindução ao vômito, geralmente começam com o dedo, né, enfiando o dedo na garganta para poder provocar o vômito, mas com o tempo o corpo meio que se acostuma, digamos assim, e já não é mais suficiente a pessoa enfiar só o dedo para poder provocar o vômito. Então as pessoas, né, no desespero para poder causar o vômito e eliminar a comida que elas comeram, elas acabam recorrendo a outros objetos, por exemplo, como caneta, lápis, né, para poder chegar mais fundo na garganta. Uh, Tem gente que já ouvi gente que já colocou até mangueira de jardinagem para poder realmente provocar o vômito, shampoo, e medicamentos como laxantes e outros medicamentos controlados. Então, assim, a pessoa, a tendência, né, como qualquer doença, é só piorar. Então, a pessoa vai, se a pessoa não tem um acompanhamento, se a pessoa não mostrou alguém, ninguém descobriu ainda o que está acontecendo, e a pessoa está sofrendo sozinha, a tendência é ela ir se auto prejudicando cada vez mais e de formas cada vez piores, né? Por isso é importante ressaltar aqui que tem um certo tabu muito grande, né, em relação aos transtornos alimentares nesse sentido, porque quando a gente fala em transtornos alimentares, o que vem na cabeça de todo mundo primeiro é a obesidade, né? A pessoa está obesa demais, está acima do peso e precisa emagrecer. Isso é algo que todo mundo sabe, que todo mundo já viu e que sempre estão batendo nessa tecla, né? Então, assim, os outros transtornos, né, que são o oposto, acabam passando um pouco despercebidos, né? Então, assim, por não ter um espaço muito aberto, assim, de fala, ainda é um tabu muito grande essa doença e principalmente para a vítima, né, para o paciente, ele sente muita vergonha de dizer que ele está com aquela situação, né? Que a pessoa que tá naquela situação, ela sente muita vergonha daquilo. Então a tendência é piorar e a pessoa se cada vez mais se esconder, tipo, e fazer de tudo para não contar para os outros e para ninguém descobrir também. Então, só ressaltando aqui, né, a importância do nutricionista no tratamento da bulimia nervosa, que tem que ter um olhar além do que é ciência, né? Tem que estabelecer um vínculo com o paciente, não só o psicólogo também, né? Claro, mas assim, é importante que o nutricionista também tenha um vínculo afetivo com o paciente, né? Dentro dos limites éticos, né? Da profissão e para poder juntamente trabalhar, principalmente com o psicólogo, para buscar um tratamento mais eficaz e adequado para o paciente, que varia muito, né, de pessoa para pessoa, e dizer que a bulimia é uma doença que exige toda uma equipe, né,
não só o nutricionista, o psicólogo, falei esses dois que são os que atuam meio que na linha de frente, né? Mas no caso, os médicos e enfermeiros, né? No caso, os psiquiatras, os médicos psiquiatras também. E toda essa equipe trabalha em conjunto para poder buscar a solução do problema, né? A gente sabe que qualquer doença, né? Mas assim, em especial as doenças, os transtornos mentais, né? Porque a bulimia não é só um transtorno alimentar, mas também um transtorno mental e psíquico, são mais complexos, né? A mente complexa é muito complicada, é muito complexa, é muito, né? Então, assim, exige todo olhares diferentes, de profissões diferentes. Isso é muito importante. É muito importante que cada profissional de cada lado se conversem entre si e compartilhem o seu conhecimento para que cada um tenha a sua opinião e o seu ângulo, porque talvez eu veja uma coisa, claro, dentro da minha profissão, mais que o meu colega viu que eu não vi, entendeu? Ou que eu estou vendo uma coisa que ele não vê. Então isso é muito importante, que é o trabalho interdisciplinar e interprofissional entre as equipes. Quero agradecer aos professores pela oportunidade, né? E por assistir o vídeo e desejar um bom final de semestre aí, né? Tá meio complicado as coisas, mas a gente vai indo. Então, muito obrigado e bom dia.